Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 21 de setembro de 2024, é um sábado. Estamos aqui no litoral paulista, dia bonito de sol, por volta aí de 23 graus. Hoje vamos continuar aquele tema que finalizamos no vídeo de ontem. Veja, eu estava falando sobre a Antártida, também chamado de Antártica, né? Estava justamente mencionando uma base nazista na Antártica. Essa base realmente existe. Vocês podem procurar aí na Wikipédia, Nova Suábia. Nova Suábia, em alemão é Neuschwabenland. É uma região da Antártida aí que foi reivindicada, né, pelo Terceiro Reich, lá em 1939. Né? Procure, é bastante interessante. Veja, eles também tinham ilhas, ou pelo menos uma ilha bastante conhecida aí no Ártico, né? Onde, segundo consta, tem uma base secreta nazista. Isso não deve nos surpreender, porque eles patrocinaram muitas expedições, né, que estiveram inclusive na Amazônia brasileira. Né? A Antártida tem muitos segredos. Então os nazistas criaram uma grande base por lá, antes mesmo então da Segunda Guerra Mundial, e reivindicaram a Nova Suábia justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Veja, e voltando então ao tema da Argentina, veja, nós vamos voltar a este tema da Antártida, sem dúvida, mas eu estava falando sobre o ouro da Argentina, sobre o Milei, né, e sobre a questão do Banco de Londres ter recebido remessas do ouro da Venezuela, o ouro da Argentina, o ouro da Líbia, o ouro, enfim, de muitos países, né? Argentina, veja, vocês sabem que muitos quadros nazistas se deslocaram para essa região da Argentina, né? Inclusive para o sul do Brasil e também até para a região da Patagônia, né? Então nós vamos fechando o cerco aí da nossa análise para que a gente possa lançar alguma luz sobre esse tema aí da Patagônia, da Antártida, da Argentina, do ouro. Então tem vários segmentos aí que nos interessam do ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia e da trama que está em ação aí. Veja, a Argentina tem uma população que já foi uma das mais bem formadas e educadas, né, do que, por exemplo, o próprio Brasil. Né? O argentino ele é um tipo muito intenso, né? Ele é uma pessoa intensa, ele é muito italiano, né? Ele é meio galego, assim, lembra o siciliano, o napolitano, mas ele é muito mais europeu, né, do que o brasileiro. Veja, ele é muito mais europeu também do que o seu entorno, né, que é mais realmente hispânico, ali, se você vê os países que fazem fronteira ali com a Argentina. É diferente, por exemplo, do México, né? Veja, na verdade, o México, você tem três Méxicos, o centro, o intermediário e o do norte, né? Então você pensa, por exemplo, o mexicano que vive no norte do México, ele é diferente do mexicano que vive no sul do México. E você tem diferenças consideráveis, né? Por exemplo, dizem que o mexicano que está mais próximo dos Estados Unidos, ele é mais tagarela, ele é mais expansivo, ele é mais espontâneo, né? Enquanto que o mexicano do sul, ele é mais fechado, ele é mais introvertido. Então veja, o estudo das populações, o estudo do comportamento das populações é uma área importantíssima na inteligência, também na geopolítica, né? Os países refletem o humor geral de sua população. E mesmo dentro de um país você tem consideráveis diferenças psicológicas, né? Por exemplo, você vê o Brasil, o indivíduo que mora lá no Nordeste, ele é um tanto diferente do indivíduo que mora no Sul, né? Por exemplo, pensa na Venezuela, por exemplo, eles são muito mais do Caribe do que propriamente do Prata, né? São eminentemente carimbenhos, né? Não tem nada a ver com os argentinos, por exemplo, os venezuelanos, ou mesmo com os bolivianos, os peruanos, ou os mesmos os brasileiros, né? Tem diferenças consideráveis aí, né? Então, voltando à Antártida, veja, de repente o Irã manda uma embarcação
para a Antártida. E o almirante iraniano, inclusive, isso saiu na grande mídia, ele comentou que a Antártida também pertence ao Irã. Veja que coisa curiosa, né? Vai ser algo louco, né? Pois o que se sabe da relação do Irã com a Argentina, né? Ou com a Patagônia, ou com a Antártida? Então existe um grande jogo nos bastidores e nós não estamos vendo esse jogo. Há um grande interesse na Antártida, né? Veja, o caso da Argentina. Veja, a Argentina lá no início do século XX, ela era a terceira potência mundial. Era um país rico, né? Uma grande potência agrícola, né? Um país riquíssimo no comércio de gado, as minas, né? Prata, lítio. E hoje é um país que está sofrendo de fome. É algo quase inconcebível. Veja, mas existe uma geopolítica dos alimentos, né? Um cartel dos alimentos. Veja, quem são os donos das grandes empresas transnacionais de alimentos do mundo? Todo mundo já ouviu falar na Cargill, na Monsanto aí. Veja, o grupo Soros, né? O grupo Soros, que é um grupo, o Jorge Soros não é uma pessoa simplesmente, é um grupo poderoso, né? Comprou grande parte da Patagônia, vocês estão entendendo? Quer dizer, existe uma guerra por alimentos no mundo. Então, agora vocês veem esses lances das queimadas no estado de São Paulo, né? que é o estado que a gente sabe tem uma das agriculturas mais pujantes do mundo, né? Então é um jogo onde entra alimento, entra ouro, entra Antártida, né? Agora pensa no Milley, veja, o Milley é um Jázaro, foi preparado em Nova York, tem muitas coisas e jogos estranhos que são tramados lá na sinagoga de Nova York, né? Rituais de sangue, né? Veja, eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Jázaros também são Zelensky, o Netanyahu. Por exemplo, o verdadeiro sobrenome do Netanyahu é Mileikovsky. Então tem muitos tipos aí da máfia casar nos postos chaves da grande política. E tem muitos episódios estranhos. Você sabe, tem muita feitiçaria no mundo. Tem coisas que vêm do Talmud, da Cabala, do Zohar. Veja, por exemplo, aquele lance dos cães clonados do Milley. Coisas estranhas, né? Agora esses pagers que explodem. Vocês já viram o tal bezerro, vaca vermelha, que quando aparecer vai anunciar o terceiro templo lá de Salomão, o Apocalipse? A doideira, a bruxaria é ilimitada. Bom, mas não vamos por essas milongas e delongas, né? Uma hora vamos investigar melhor essas crenças e fenômenos místicos, né? Vamos voltar ao ouro, vamos voltar às coisas tangíveis, né? Veja, no caso da Argentina, o Banco de Londres é que sabe o que é o ouro, né? Veja, o mercado de Londres é o que mais lida com metais preciosos no mundo. O verdadeiro centro do ouro fica em Londres, na chamada City. Eles fixam o preço internacional 2 vezes por dia. Veja, o preço do ouro é fixado em Londres. É fixado de manhã e é fixado de noite. Bom, você já pode imaginar quem é que determina o valor do ouro no mundo, né? Isso desde o século XIX. Sim, trata-se da famosa família bancária Khazar, talvez a mais poderosa da Terra, aquela do escudo vermelho, né? Os Rothschild. Na minha modesta opinião, de Goim, eu sou um Goim, né? Goim é como os judeus denominam os não-judeus, né? Os cristãos, apesar de que meu avô dizia que eu descendia de cristãos novos, né? Quer dizer, então eu seria um judeu convertido lá, da parte do meu avô. Bom, mas isso não importa. Na minha opinião, os Jázaros já meteram prego no caixão aí da Argentina, hein? Daquela grande nação que se chamava Argentina. Veja só, pessoal, vamos entender isso daí. Ao dizer Jázaro ou casar, não vai aqui nenhum tipo de preconceito, hein? Simplesmente é um termo descritivo, né? Um Jázaro ou casar, que as pessoas chamam muito simplificadamente e de modo muito generalizado de judeu. Bom, eu já tratei desse tema em vários vídeos. Veja, vamos aprofundar essa questão aí do judaísmo. Veja, o Theodor Herzl, né, criador do sionismo, ele nasceu em 1860. Ele morreu em 1904. Ele é o pai do sionismo. Veja, lá em 1895 ele escreveu um livro importante e de grande influência chamado O Estado Judeu. Esse livro tem um capítulo, veja só, vocês já vão entender por que eu estou falando do Theodor Herzl, né? Esse livro tem um capítulo onde se diz que uma das possíveis localizações do Estado Judeu poderia ser a... 3 pontinhos.
Patagônia, na Argentina. Vocês estão compreendendo? Veja, e existe um fato, um enclave judaico na Patagônia Argentina. Isso já foi aventado muitas vezes. Então você veja aí, o Milei ele costuma se aconselhar na sinagoga de Nova York, ou então ele vai diretamente para Israel. Né? E desde que ele assumiu essa questão, desde que ele assumiu, assim, se assumiu como judeu, como Lázaro, tal, essa questão voltou. Né, essa questão da Patagônia. Então hoje você tem jornalistas da Patagônia, você tem ONGs na Patagônia, judeus da Patagônia, tanto do lado argentino quanto do lado chileno, porque a Patagônia ela não é um estado, ela é uma região muito grande, tem uma parte que fica na Argentina, uma parte que fica no Chile, e hoje você tem um certo número aí considerável de mochileiros judeus percorrendo a região. Isso aumentou muito, você tem muitas fotos aí no Instagram, pessoas fazendo os nômades digitais aí, né, tirando fotos, fazendo mapas, até uma coisa mais técnica, né, por exemplo, medindo a topografia da região, fazendo cartografia, perguntando, conversando com pessoas dali. Em suma, jovens soldados judeus que afirmam fazer parte de uma associação chamada Mochileiros Sem Fronteiras e está regimentando adeptos aí na internet. Veja, o governo da Patagônia, 4 governadores das províncias da Patagônia foram a Israel recentemente, antes de assumir o cargo de governadores. Veja, em dezembro do ano passado, assim que foram eleitos. Então foram convidados aí pela embaixada israelense. Veja, a Argentina não tem muito intercâmbio comercial ou interesse comercial com Israel. Veja, no máximo ela troca aí uns sistemas de segurança, por exemplo, compra aí uns coletes à prova de balas dos israelenses, alguns suprimentos, essas coisas, né? Mas não é um parceiro estratégico como o Brasil, por exemplo. O Brasil tem um enorme comércio com a Argentina, ou mesmo os Estados Unidos, ou mesmo o México, né? Então é incrível que todos os governadores da Patagônia vão desfilar para Israel. E agora, pasmem, já falam em independência da Patagônia. Estão entendendo? Já começaram a falar sobre isso. Ora, vocês sabem do caráter internacionalista e balcanista, no sentido da balcanização. Eu vou falar mais sobre isso, a questão da balcanização, né? Do esfacelamento de territórios e povos por parte dos Jázaros. E que é o grande projeto da Fundação Soros, entre outras fundações e organizações, né? Curiosamente, uma província da Patagônia tem exatamente o mesmo logotipo da Associação Judaica Argentina. E da mesma forma, as mesmas cores azuis, né? E querem ser independentes e começam a falar sobre a grande Israel, etc, etc. Né? Bom, a Patagônia é um território enorme. Parte fica na Argentina, parte no Chile. É uma área praticamente desabitada. Veja, acerte os pauzinhos. Ó. Entende por que o Milei viajou para Israel? E a primeira coisa que ele garantiu a Israel foi o lítio argentino. Uma empresa israelense de alta tecnologia já estava lá em Israel há 2 anos, na Argentina há 2 anos. A Argentina é o segundo país do mundo com as maiores reservas de lítio, isso depois da Bolívia e do Chile. Do Chile, é o famoso Triângulo do Lítio. Eu já fiz um vídeo só sobre esse tema, hein? Aliás, tem um livro do professor mexicano, o Alfredo Jalife, sobre o Triângulo do Lítio, que é um livro que eu recomendo. A Bolívia sofreu um golpe ultimamente por causa do lítio, hein? E agora a Argentina quer entrar na OTAN. Vocês estão entendendo? Bom, a máfia, veja, primeiro ela te cobra proteção, assim, depois ela te dá o golpe, depois ela te hipoteca, né? E depois ela toma o teu negócio. É assim desde o século IX, né? Já fiz vídeos aí sobre a máfia casar, né? Mas a Bolívia é um osso duro de roer. A Bolívia ela quer ser dos BRICS, né? Por isso que o Vladimir Putin ele disse recentemente que os BRICS também precisam ser uma organização militar, como a OTAN, né? No momento, os BRICS é somente um organismo geoeconômico, né? Tem suas contradições internas, né? Veja, por exemplo, a Índia, ela compra armas da Rússia e vende munição para a Ucrânia. Poxa, aí fica ruim, né? Para a Índia porque ela é membro dos BRICS, né? Então essas contradições internas, elas também se refletem fortemente aqui na América Latina, né? Mas pense um pouco a expressão América Latina, né? Os brasileiros usam mais a expressão América do Sul. Os mexicanos caíram aí no jargão globalista e neoliberal dos estadunidenses. Então, os mexicanos eles dizem que eles são da América do Norte, né? O correto seria dizer, nós somos da América Central, né?
Veja, saiu um editorial aí no Financial Times, né, que é uma revista da elite, aí, da mesma elite bancária lá de Londres, onde eles falam sobre o México e as irmãs centro-americanas do México. Ora, os Estados Unidos querem balcanizar o México em 3 pedaços. Aliás, é um projeto das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é totalmente controlada pelo Deep State Khazar, né? Bom, voltando à essência da política externa de Israel. Os criadores, você sabe, são a banca lá, né, do Escudo Vermelho, né? Já falamos muito sobre a Khazar, fiz 4 vídeos sobre esse tema, mas veja só, é curioso. Em alemão, de onde se originou o famoso sobrenome lá, da banca, eles falam Roche, e não Roth. Né? Então, Roche, que vem de rocha, que em inglês é rock, pedra, rocha. Né? Então, o correto seria falar Rothschild, né? Como Rockefeller, né? Que na verdade é a mesma família. Né? Bom, a expansão de Israel é ininterrupta desde a sua criação. Veja, oficializada em 1948, eles estão destruindo Gaza, que aliás é um lugar que não tem saída, né? É um beco sem saída para Israel, Gaza. Né? E agora começam a expulsar pessoas da Cisjordânia, do Jordão, e atacam bestialmente o Líbano, né? Explodindo pages, enfim, uma coisa grotesca. Né? E promovem abertamente a balcanização do mundo. Né? Aliás, usam as redes sociais nisso, hein? O Musk é um aliado disso daí. O Trump é um aliado disso, da balcanização do mundo. Sempre tem dinheiro da banca Khazar nos processos de divisão e balcanização do mundo. E é o que querem fazer no México. E também agora na Patagônia. Fizeram lá no Sudão, recentemente, lá o Sudão do Sul, Sudão do Norte. Tentam fazer essas divisões no Cáucaso, na Catalunha. Olha que interessante, né? Aliás, falar em Catalunha, veja, os catalães, né, são de origem fenícia, né? Os fenícios é que são os verdadeiros semitas, né? Bom, isso é um outro tema, né? Um ponto importante que precisa ser muito bem discriminado, veja. Agora é importante, olha, veja. Vamos já para a segunda parte do nosso vídeo. Veja, quando eu digo Casares ou Jázaros, não quero dizer que são todos da máfia Khazar. Veja, do mesmo modo que nem todo italiano é da máfia, né? Da Drangheta, né, ou da Cosa Nostra. Nem todo russo é da máfia russa, é uma minoria que faz parte da máfia. Deus nos livre, né, se todo mundo fosse de alguma máfia. Veja, existem casares muito ilustres, muito respeitáveis. Né? Eles se destacam enormemente nas ciências, nas letras, na jurisprudência, na academia, no setor editorial, são prêmios Nobel, são grandes cientistas. Por exemplo, o Chomsky, né, que é um jornalista, um autor importante, embora eles o mancharam lá nos assuntos do Brian Epstein, né? Algo tanto estranho na sua idade. Bom, mas deixemos de lado, vocês entenderam, né? Quando eu digo máfia casada, eu não estou dizendo que são todos da máfia, né? Voltemos à balcanização. Veja, o velho dividir para governar, falar da balcanização, veja. Por que dividir para governar? Veja, esse já é um mote do Império Romano. Né? Eles controlariam e dominariam melhor os países se puderem dividir seus povos. Né? Você evita aí a unidade nacional. Por isso que eles tinham tanto medo do comunismo, porque o comunismo tende a unir as pessoas, unir os povos. Por isso que eles têm um verdadeiro horror do comunismo. Né? A balcanização cultural da América Latina já começou, e muito forte. Veja aí, o amigo Soros, né, está quebrando, fraturando, dividindo, seccionando as sociedades. Os globalistas têm 3 instrumentos para dividir os povos. Né? Veja, eles têm aí o dinheiro da Fundação Soros, entre outras, né? Tem a divisão cultural e contracultural, que é feita nas redes sociais, na internet, e tem a balcanização política, através de golpes, através de legislação, de judicialismo, né? Veja, irmãos brigam entre si por motivos particulares, né? Mas o segredo da divisão é fazê-los lutar de propósito. Tem um ditado irlandês que diz, ó, quando 2 irmãos brigam, é porque na noite anterior um deles foi visitado por um inglês. Entendeu? Fomentar a briga, né? Os ingleses são os mais sionistas de todos, né? Na verdade são anglo-sionistas, né? Bem, e são especialistas em dividir, fraturar e lutar, né? Os irlandeses são cristãos, né? Por aí você já vê de onde veio a briga, né? Sionismo contra cristão, né?
Imagine que a Inglaterra, hein? Não o Reino Unido, a Inglaterra. Veja, a Inglaterra ela é pequena, é do tamanho do Uruguai. Veja, aquela ilha era habitada por terríveis selvagens, né? Ali na Inglaterra se misturaram celtas, vikings e casares, né? E lutaram horrivelmente e se misturaram. E vieram a dominar o mundo, formando o Império Britânico. E como eles fizeram isso? Com base em dividir, né, outros povos, instigar irmãos contra irmãos, povos contra povos. Fizeram isso até mesmo na China, através de 2 guerras do ópio lá. Fizeram com a Índia, causaram grandes genocídios na Índia. Fizeram com a África. Com a América Latina pegaram mais leve aqui, acho que não deu tempo, né? Por uma questão histórica, né? O papel de nossas revoluções de independência por aqui, San Martín, Bolívar, o Dom Pedro I. Veja, esses daí pegaram dinheiro em Londres, vocês entenderam? Para financiar as suas independências. Aqui o processo foi mais na base do dinheiro, do domínio econômico, da dívida impagável, né? Veja, voltando aí, olha, a rota marítima era muito clara para todos os membros da maçonaria inglesa, falar do Império Britânico. Veja, houve um lá, o José Artigas, o patriota uruguaio. Ele não queria independência, ele não queria a divisão da Argentina, né? O Uruguai é um país inventado por Lord Ponsonby, o Visconde Ponsonby, inglês. Depois ele fez a mesma coisa na Bélgica, o Lord Ponsonby. Inventou lá um estado tampão, lá entre a Espanha e a Holanda, uma cabeça de ponte, lá, um porto através do qual se negociava na região. Bom, mas a balcanização do mundo, veja, não só da América Latina, né? Ela começa com a balcanização cultural. A balcanização cultural se dá diante da mentalidade talmúdica aí, diante do cristianismo. Veja, o grande inimigo dos Zions aí, dos sionistas, não é o Islã, é o cristianismo. Então existe essa briga, esse conluio, essa coisa psicológica, né, atávica, e de esvaziar a Igreja Católica de seu conteúdo, né, de seu conteúdo espiritual, da sua base estrutural. Imagina então hoje, se você vai a uma igreja católica, vamos dizer, em Guadalupe, você tem lá uma igreja, uma tradição, um rito, você tem um catolicismo forte ali, né? Mas, apesar que a Virgem Maria pode ser morena, por influência indígena, mas havia uma tradição, uma compreensão, uma fé, um certo sincretismo, evidentemente, mas as bases são sólidas. Só que as igrejas estão vazias. Por quê? Porque há uma balcanização cultural, um pentecostalismo, aí, um evangelismo dessa teologia aí da prosperidade. O que a Bíblia diz em Deuteronômio? Vamos continuar, pessoal. O que a Bíblia diz em Deuteronômio? Veja, você pode emprestar dinheiro a juros para quem não é seu irmão. Ou seja, você pode praticar a hedionda usura, que é base de toda a exploração e escravização do homem pelo homem. E daí então os fariseus começam a emprestar a juros, né, como um método de dominação. Então temos esse processo histórico de países que estão sempre endividados, países, governos, famílias, pessoas, pagando juros aí por 40 anos seguidos, 50 anos, 60 anos. As dívidas passam para os filhos, os netos, os bisnetos. Como é que é possível viver assim? E daí vem Cristo e condena a usura. E o que acontece com os usurários? São expulsos de todos os lugares, são expulsos do templo porque são usurários, abusivos, lesivos a todas as sociedades. Veja, então você vê, o sistema cristão, ele tentou tirar a humanidade da usura. Veja, e esse sistema, o sistema cristão católico, elevou tremendamente a estrutura social da sociedade ocidental. Foi a estrutura social dos príncipes, dos reis, ao longo de toda a Idade Média. Eles eram muito católicos e expulsaram os que praticavam a usura para fins individuais e raciais. Estão entendendo, pessoal? Da onde vem a velha briga? Não é entre sionistas e islamistas, não, é entre sionistas e cristãos. Veja, continuando aí, veja, o México, parte final aqui do vídeo, pessoal. O México, na América Latina, após a Revolução Mexicana, vamos estender esse tema, criou realmente uma certa prosperidade no comércio da prata, né? O México é o primeiro produtor de prata do mundo. Mas para onde vai o dinheiro da prata?
Por que que o estado que produz mais prata no mundo e o que o mais envia migrantes para trabalharem nos trabalhos penosos nos Estados Unidos estão abaixo da linha da prosperidade? Por quê? Veja, antes então das hipotecas, das financeirices, dos juros, o México prosperava. Então aqui temos de ver que há um modelo, um modus operandi, um método. E o método é dividir, travar, ganhar guerras e em seguida impor o seu modelo usurário, né, de exploração. Foi isso que os Estados Unidos fizeram. Eles venceram a Primeira Guerra Mundial, venceram a Guerra Fria e impuseram esse modelo que a gente chama de modelo neoliberal, né? Só que a Rússia, ela deu a volta por cima, ela ressuscitou dos mortos após a pavorosa década de 1990. E a China, ela aprendeu com os erros da União Soviética e os erros do próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos estão cometendo erros. Então, os Estados Unidos têm um concorrente agora que eles precisam levar muito mais a sério, viu? Bom, e agora vai ter a cimeira em Kazan, né, entre 22 a 24 de outubro. A desdolarização já é discutida abertamente, a moeda dos BRICS aí por enquanto é uma incógnita. Eu falei ontem sobre o Tether, né? Bom, esse é o grande perigo aí para o futuro dos Estados Unidos, porque todo o sistema dos Estados Unidos é calcado em guerra e usura. Ao passo que os BRICS é um bloco solidário. Não estou dizendo que eles são santos, hein? Mas ele é solidário. Visa uma estrutura, uma infraestrutura desenvolvimentista e solidária. Veja, para terminar, vou falar aí sobre a balcanização, sobre a divisão cultural. Veja, sobre a divisão cultural. Última parte agora. Existe uma grande influência das redes sociais nessa divisão cultural, né? É um veículo, a rede social é um veículo que fomenta a divisão cultural. Ela cria nichos, cria bolhas, né? Isso não é um acaso, há um propósito por trás dessa divisão, ela é fomentada essa divisão. Antes era mais a mídia tradicional, mas agora há um grande poder desestabilizador nas redes sociais. A desestabilização cultural e contracultural, né, a contracultura fomentada aí nas redes é uma verdadeira balcanização digital. Veja, o TikTok, por exemplo, ele é um agente de desestabilização do discurso hegemônico dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Daí então que eles boicotam o TikTok. A França agora persegue o Telegram, que é uma mídia que tem muita veiculação de russos, né? E por aí vai. Então, as redes sociais, elas fraturam culturalmente o planeta. Veja, 3 ferramentas de manipulação são essas, né? A divisão cultural, o que eu chamei aqui de balcanização cultural, a dívida, que é ficar endividado com os bancos, né? E a mídia mainstream, a verdadeira máquina hipnótica, né? Veja, a grande mídia, aquela mesma que nos deu grandes jornalistas, né? Eu me lembro do Paulo Francis, né? Enfim, nós tivemos aí jornalistas fora de série, cultos, letrados, eruditos, capazes de destrinchar as mais densas obras de contextos. Tinha um suplemento cultural na Folha de São Paulo que era imperdível, hein? Lá na década de 80. Ainda existia mídia naquela época, jornalística de alto nível. Isso acabou. Aquela mídia que tanto nos inspirou no passado, por sua visão humanista, sua visão filosófica de amplo escopo intelectual, nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, no Reino Unido, na França, na Itália, etc. Você pega um autor como Humberto Eco, por exemplo, escrevia na mídia, na grande mídia, né? Veja, hoje a mídia está todinha na mão dos Jázaros, da banca Rothschild, o Rockefeller. E a partir daí você tem um discurso único, tendencioso. Na melhor das hipóteses, você tem meias verdades, né? Pensa em Bloomberg, Reuters, CNN, né? Daí então você pega aí, vou dar um exemplo, por exemplo, o chapéu de alumínio típico, né? Foi o professor Farinazzo que popularizou esse termo chapéu de alumínio, né? Parece que era um tipo que apareceu ali num filme do Mel Gibson, que o cara via ETs na plantação, uma coisa assim. O chapéu de alumínio ele vai dizer assim, veja: 1. Israel está ganhando a guerra. 2. A Ucrânia já ganhou. 3. A China vai quebrar. Quer dizer, então você fala, se você fala para ele, né, ele vai dar risadinhas de mofo, risinhos agudos, né? Se você disser a realidade, qual é a realidade? 1. Israel está se desfazendo. 2. A Ucrânia já perdeu a guerra. 3. A China continua crescendo e os Estados Unidos estão falindo. Essa é a realidade, né? Mas você não vê isso veiculado aqui na grande mídia.
Hoje, as formas de comunicação midiática do Ocidente coletivo geram grandes multidões de desinformados, que a gente chama aqui pitorescamente de chapéu de alumínio. Veja, a hipnose é plantada nos jornais. E as grandes redes de TV vai repetir aquilo lá na televisão, nos jornais de todo mundo, nas redes, em sites, nas rádios, né? E para que a hipnose não diminua, não esmoreça, o Mark Zuckerberg promove a censura da RT, a Russia Today, né? Os Estados Unidos bloqueiam o TikTok. O X censura o Trump, por aí vai. É uma questão complexa, porque as redes precisam realmente ser melhoradas. Deve-se impedir crimes e criminosos nas redes. Mas o Ocidente persegue as redes. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Bom, está tocando o celular aqui. Bom, pessoal, nós vamos ficando aqui, né? Deixa eu recusar aqui a chamada. Pronto. Veja só, o Ocidente persegue as redes pelos motivos errados, e não pelos motivos certos. Né? Veja, na China e na Rússia você não pode atacar o governo. Não, o governo lá é forte. Né? Você não pode atacar. E você também não pode fomentar crimes comuns. Né? Então eles têm suas formas de controle. Agora, aqui no Ocidente é onde se mente muito mais. Né? De uma forma até imbecil, né? Naquele jargão olavo-macartista do tipo: o Mao Zedong matou 72 milhões, 100 milhões, 200, 300, 500 milhões. Os russos comem crianças no café da manhã. Os iranianos, enfim, né? Uma série de lendas urbanas, né? Mas usam isso daí para banir as redes, né? Não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Por exemplo, proíbem a voz dos russos de serem ouvidas aqui. Pô, são vozes beligerantes no meio de uma guerra, né? Mas seria também interessante ouvir quais são os motivos das pessoas de diferentes nacionalidades, né? Por outro lado, veja, o X veiculou crimes bestiais em creches brasileiras. Isso não é uma exceção, as redes ocidentais são usadas por criminosos. Pedófilos fazem tramóias, extorsões, e daí não quebram o sigilo dos piores, né? Sendo que é uma pequena minoria, né? Daí não quebra o sigilo. Bom, daí a China manda a rede embora, uai. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu ia comentar a respeito da eleição em São Paulo, mas eu vou deixar para amanhã. Né? Bom, eu acho que esse vídeo de hoje ele ficou bastante interessante, está bastante denso. Importante, eu trouxe vários temas assim, correlatos, né? Você tem que cercar o assunto de vários ângulos para ir tentando lançar uma luz aí nessa questão da Antártida, Patagônia, a máfia casar, o Milei, o ouro da Argentina, a questão da balcanização cultural, a questão das redes sociais. Enfim, são temas de grande relevância, de grande importância no mundo que a gente vive, para a gente ir entendendo melhor a complexidade desses temas. Pessoal, então muito obrigado aí por seu apoio, por sua presença no nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal, divulgue o canal nas suas redes, comente, os comentários são muito bem-vindos. Aliás, tem um comentário aí de um dos nossos seguidores aí, aliás, ele é engenheiro, hein? Escuta, me manda um texto lá sobre aquele tema do Tether. Eu sou totalmente novato em questão de criptomoeda, já tive Bitcoin, inclusive cheguei até a ganhar dinheiro com Bitcoin, uma época que eu comprei um pouco e teve uma valorização brutal. Né? Depois eu vendi, comprei alguns equipamentos que eu precisava, enfim. Depois não comprei mais Bitcoin. Depois outro dia eu entrei lá acho que é Bit, como é que chama lá? Não sei onde é que eu compro. Daí comprei lá uma quantia pequena e aí começaram a falar de Tether. Eu falei, vou trocar meu Bitcoin por Tether, né? Apesar que não entendo nada disso daí. Eu não sei, por exemplo, o que é uma stablecoin. Mas eu vou pesquisar melhor esse assunto. E a gente volta a esse assunto aí complexo aí das criptomoedas, enfim. É um assunto que também é muito relevante na geopolítica, sendo que agora os países dos BRICS procuram meios de ficar livre das sanções aí, do sistema SWIFT, que amarra, né, tudo ao dólar, enfim. Eles vão ter várias maneiras de poder fazer seus pagamentos, independentemente de SWIFT ou de dólar, ou de ter que cotar tudo em dólar. Né? Pessoal, é isso daí. Então vamos em frente, mídia independente, mídia alternativa, canal de livre expressão e livre comunicação.
canal Luz no Fim do Túnel, aí à sua disposição, pessoal. Melhores comentários aí também e na descrição do vídeo aí. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.